O discurso do opressor, ele quer estabelecer um pensamento único, como se só a sua posição devesse prevalecer. O que a gente tem no texto que está sendo avaliado é exatamente a posição do opressor. Alguém vai negar isso? Não tem como negar. Alguns dos senhores podem até ter o orgulho de serem grandes proprietários da terra nacional. Isso pode ser um orgulho íntimo para alguns dos senhores. Mas o fato é, o que traz o texto a partir desse orgulho é a manutenção da opressão. Aqui não tem a representação do interesse ou do direito dos pequenos proprietários da agricultura familiar. Vamos falar o português claro. O que está representado aqui é o interesse dos grandes proprietários do latifúndio brasileiro. Ora, meu Deus do céu. E aí eu queria falar sobre dados. 2014, 138 assassinatos de indígenas. 130% a mais do que no ano anterior. Mais do que isso, 50 registros, fora aquilo que porventura não tenha sido registrado, de ameaça de morte e tentativa de homicídio contra representantes dos povos indígenas. Aí um argumento que vez por outra é colocado, que é a garantia da segurança jurídica. Primeiro cabe uma pergunta: segurança para quem? Em segundo lugar, não é fato, não é verdadeiro. E aqui eu trago, e repito, se ela já foi abordada nessa reunião, a posição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, que já afirmou, inclusive, que é inconstitucional essa PEC. Disse ele, através dos autos, não é descabida a alegação de que a proteção constitucional aos direitos dos índios poderia, em linha de princípio, ficar fragilizada pela atribuição de competência ao Poder Legislativo para autorizar a demarcação das terras por eles tradicionalmente ocupadas. Afirma-se isso por duas razões. Em primeiro lugar, e novamente em linha de princípio, condicionar o reconhecimento de um direito fundamental à deliberação político-majoritária parece contrariar a sua própria razão de ser. Com efeito, tais direitos, posição do ministro Barroso, com efeito, tais direitos são incluídos na Constituição justamente para que as maiorias de ocasião não tenham poder de disposição sobre eles. O ponto é particularmente relevante quando a tutela se volta a grupos minoritários ou majoritários mais historicamente marginalizados, os quais, como regra, não dispõem de meios para participar em condições adequadas do debate político. É esse o caso no Brasil e em diversas outras partes do mundo. Além disso, e em segundo lugar, a jurisprudência desse tribunal já assentou que a demarcação de terras indígenas é um ato declaratório, que se limita a reconhecer direitos que vieram a ser chancelados pela própria Constituição. O que cabe à União, portanto, não é escolher onde haverá terras indígenas, mas apenas demarcar as áreas que atendam aos critérios constitucionais, valendo-se, para tanto, de estudos técnicos. Nessa linha, trata-se de um procedimento que se volta, tanto quanto for possível, à aplicação do direito de ofício, província tipicamente atribuída ao Poder Executivo, como igualmente observado por esse tribunal. Não é por acaso, presidente, deputados, deputada Janete, deputado Edmilson,
que no Senado Federal já houve a manifestação de 81 senadores, de 48, com uma manifestação formal contrária à proposta. É claro, os senhores e os grupos de interesse que representam vão exercer pressão também sobre esses senadores que já deram a sua assinatura. Mas eles se manifestaram pela convicção, em primeiro lugar, de que essa proposta que está sendo aqui discutida é inconstitucional. Tem um outro aspecto que normalmente é colocado, que a não solução, e esse foi o discurso, a linha de pensamento, a tese levantada pelo presidente deputado Nilson, de que há uma cobrança internacional para uma solução que busque a pacificação. Ok, também achamos, mas não é esse texto. De jeito nenhum. Pelo contrário, a possibilidade de que a demarcação passe pelo Congresso Nacional tem um objetivo. E eu acho que os senhores poderiam assumir os microfones e dizer claramente se eu estou dizendo aqui algo que não é verdade. A intenção é necessariamente que não haja demarcação. É isso. Vamos ser claros. Não vamos tapar o sol com a peneira. É garantir os direitos da grande propriedade, do latifúndio, em detrimento dos direitos dos povos indígenas. Presidente, eu poderia citar aqui vários pontos dessa proposta que contém inadequações. Só que não é uma questão pontual. É o conjunto da proposta. Por quê? Porque a proposta, ela tem sim, repito o que falei no início, a digital do opressor. Mas vamos aqui tratar de um ponto específico. A proposta retira a possibilidade, por exemplo, de demarcação de terra tradicional em núcleo urbano. Aos parlamentares que fizeram essa discussão, meu questionamento: por quê? Qual é a motivação? Vamos para um exemplo prático para demonstrar que esse regramento é um absurdo. É um número menor, é verdade, mas existem comunidades, sim, indígenas, em zonas urbanas. Como, por exemplo, em Curitiba, que tem 35 mil famílias. Olha, deputado, eu não posso dizer a Vossa Excelência que em Copacabana tenha. Mas eu posso dizer para Vossa Excelência, sim, que também no estado do Rio de Janeiro, um pensamento como esse do senhor, que quer ter a possibilidade de oprimir, foi o que fez com que, num total desrespeito, na aldeia Maracanã, para colocar lá o escritório da Odebrecht, você tivesse um processo de retirada completa de direitos daqueles que estavam ali tendo a possibilidade de defender a sua cultura. É por esse mesmo tipo de pensamento hegemônico, que considera que só a sua opinião vale, que é o pensamento único. A gente pode discutir cada bairro, cada região do Brasil. Eu não tenho nenhuma dificuldade em fazê-lo. Mas eu quero discutir o pensamento que motiva esse tipo de ação. E também vamos ser claros, a gente está aqui na PEC 215, mas essa não é uma questão única hoje do Parlamento, dessa matéria e dessa comissão. Existe uma maioria, hoje eventual, de pensamento claramente conservador no Parlamento brasileiro. Pensamento esse que, além de tratar da PEC 215, teve a possibilidade de terceirizar
ou procurar terceirizar, com a matéria que foi aprovada na Câmara, todas as atividades no mundo do trabalho. Pensamento esse que, quando eu discutia hoje na Comissão de Educação a possibilidade do fortalecimento da universidade pública, um dos parlamentares que eu respeito, mas discordo muito do pensamento nessa área, quando se falou na possibilidade de privatizar todo o ensino público brasileiro, levantou as mãos para o céu e disse: quem dera se isso acontecesse. Esse mesmo pensamento conservador, que numa outra proposta, em uma outra comissão da Câmara dos Deputados, discute hoje a possibilidade de flexibilizar o chamado Estatuto do Desarmamento para trazer para o território nacional a doutrina do cada cidadão uma arma. E que também lá estimula a possibilidade da utilização de arma de fogo contra aqueles que, porventura, querem fazer uma discussão da justiça na distribuição das terras no Brasil. Agora, o que me choca é que essa mesma base parlamentar conservadora e temática que se cala por completo sobre o processo de afastamento do presidente da Câmara dos Deputados, a partir de todas as denúncias que existem contra ele, e mais do que isso, a partir de todas as demonstrações que já deu de que está utilizando o exercício da presidência da Câmara dos Deputados para sua defesa pessoal. Eu não ouvi uma única manifestação em plenário dessa base para que ele se afastasse da presidência. O que se discute hoje aqui em relação à PEC 215 não é um ato isolado. Não me admira se num passo seguinte venham projetos e mais projetos que tenham como objetivo criminalizar aqueles que, porventura, não representem o pensamento do opressor. É isso que está em discussão. A gente não pode permitir, e foi isso que o ministro Barroso disse na sua decisão, que a maioria eventual de pensamento conservador e excludente prevaleça sobre aquilo que foi o marco, que é a Constituição de 88. Querem uma nova Constituição? Comecem a fazer a defesa por uma nova Constituinte. Agora não queiram fazer o que estão fazendo, que é ter a oportunidade de modificar por completo aquilo que foi a correlação de força e de poder e aquilo que ficou instituído como direito, como garantia dos brasileiros e das comunidades na Constituição de 88. É exatamente por esse motivo, presidente, que a gente vê, observa claramente, vamos lá, e finalizo nos meus 30 segundos finais, que essa matéria não deve e não pode prosperar. O respeito é bom, todos nós gostamos. Não quero aqui personalizar qualquer tipo de crítica, porque não é o meu objetivo, mas dizer que esse tipo de pensamento que traz essa proposta como se solução para os problemas e para que a gente consiga a pacificação é falsa. Essa proposta vai aumentar a violência, porque ela tem o objetivo, sim, de consagrar o direito de exploração e do explorador. Isso a gente não vai aceitar e vamos fazer tudo o que for possível para que essa PEC não prospere. Obrigado. Tudo bem.